Pessoal, vamos dar sequência agora no nosso estudo de dilatação de sólidos, tá? Esse é o nosso vídeo 5. E nos vídeos anteriores a gente começou o estudo das dilatações falando do caso mais simples, né, que é a dilatação linear, e depois o caso da dilatação superficial, tá? Então, só lembrando rapidamente, né, por que um sólido dilata? Quando você aquece um material, em geral, né, as partículas vão ficar mais agitadas e, em média, elas vão ficar mais afastadas umas das outras dentro da estrutura do sólido, né? Então, em geral, esse sólido vai aumentar o seu comprimento, tá? Isso no caso da dilatação linear. No caso da dilatação superficial, tanto o comprimento quanto a largura do material também vão aumentar, né? No caso da dilatação linear, se a gente olha a dilatação apenas numa dimensão, né? Suponha que essa barra aqui é uma barra bem fininha, uma barra pequena, então só estou olhando o aumento de comprimento dela ao longo do eixo X, né? Só ao longo do comprimento da barra. Então a gente sabe experimentalmente, essa aqui é uma relação aproximada, né? Mas ela é bastante útil, que a dilatação de um corpo, né? De uma barra, por exemplo, é igual ao comprimento inicial dela vezes a variação de temperatura e vezes um coeficiente que é chamado de coeficiente de dilatação linear, né? Cada material tem um alfa tabelado para ele, tá? Materiais que dilatam muito têm um alfa elevado, materiais que dilatam pouco têm um alfa pequeno, né? Em geral, esse ΔL é um número pequeno, porque o alfa é um número pequeno, né? O alfa, em geral, se vocês olharem nas tabelas de materiais, é da ordem de 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? Então, em geral, o ΔL é pequeno, é quase que infinitesimal, né? Comparado com o L0. Ele é ordens de grandeza menor do que o L0, em geral, né? E o ΔT, lembrando, né? Essa variação de temperatura pode ser expressa tanto em graus Celsius quanto em Kelvin, porque uma variação de 1 grau Celsius é igualzinho a uma variação de 1 Kelvin, né? A gente já viu isso lá no capítulo de escalas termométricas, tá? Por causa da dilatação superficial, a expressão é muito parecida, né? Na verdade, a partir dessa, a gente deduz essa, né? Como você tem duas dimensões, né? Suponha que essa chapa é uma chapa bem fina, então a largura dela é desprezível, né? A gente só está levando em conta a dilatação do comprimento e da largura. Então, dentro dessa aproximação, a variação da área, o aumento da área, é igual à área inicial vezes 2α, né? Que são duas dimensões. O alfa é o mesmo, né? Coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT. Tá legal? Então, ΔA, A0 vezes 2α vezes ΔT. Então, dentro disso, pessoal, vamos fazer agora aqui só alguns exemplos, antes da gente passar por causa da dilatação volumétrica, né? Que vai ser também uma expressão parecida, muito parecida com essas, só que vai aparecer aqui um coeficiente 3α, né? Vai ser volume inicial 3α vezes ΔT, né? Então já estou adiantando o resultado que a gente vai ter, uma extensão desses casos aqui, tá? E depois a gente fala de dilatação de líquidos, tá legal? Então vamos fazer aqui um exemplo, que é o seguinte, usando então o que a gente já viu de dilatação linear, considere que você tem uma chapa, tá, preenchida, e aí você tem um furo oco, né, de raio R0 a uma temperatura T0. Então esse sistema está todo a temperatura ambiente, por exemplo. Aí você vai e aquece essa amostra, né, essa chapa, tá? De T0 até T final. Então toda a estrutura do sólido, né, toda a chapa, ela vai dilatar, incluindo esse orifíciozinho, né? Então cada dimensão linear desse objeto, desse corpo, vai dilatar com o mesmo coeficiente alfa. Então mesmo esse raiozinho R0, mesmo que ele seja oco, a gente percebe que ele vai dilatar também, tá? Então o raio dele vai passar de R0 para R final. Então, sabendo disso, sabendo que toda a amostra dilata em cada dimensão com o mesmo coeficiente alfa, eu quero mostrar, a partir disso, que o aumento, a dilatação da área do furo é igual a A0 2α ΔT. Ou seja, embora esse orifício seja oco, né? Ou seja, embora ele não seja preenchido de material, a fórmula da dilatação superficial dele é igualzinha à que a gente já conhece, né? Ela é coerente com o que a gente já sabe. Ou seja, se esse furinho fosse maciço ou se ele fosse oco, que é o caso aqui, a fórmula da dilatação superficial dele vai ser igualzinho.
Então, a dilatação, eu quero mostrar, né, que a dilatação desse furo oco é igualzinho ao que eu teria se aquele furo fosse maciço. Ou seja, a dilatação daquele furinho vai obedecer a essa relação. Tá ok? Então, vamos ver o seguinte, gente. Se cada dimensão, né, cada direção do meu sólido dilata da mesma forma, então o raio desse furinho oco, né, ele também vai dilatar seguindo a relação de dilatação linear. Então eu tenho o seguinte, que o ΔR, ou seja, a dilatação ou o aumento do raio desse círculo, vai ser o raio inicial, R0, vezes alfa vezes ΔT. Tá? Então, de novo, embora esse furo seja oco, né? Ou seja, embora ele seja vazio, não esteja preenchido de material, a dilatação do raio obedece à dilatação linear. Porque todas as dimensões, todos os comprimentos lineares vão dilatar de acordo com o mesmo alfa. Tá? Então, vale essa relação. ΔR é R0, alfa, ΔT. O que é o ΔR, gente? O ΔR é o raio final menos o raio inicial. Né? Isso é igual a R0, alfa, ΔT. R0, alfa, ΔT. Então, o raio final que eu vou precisar, né, para achar a área final desse orifício, o raio final vai ser o quê? Passa o R0 para lá somando, já vou colocar ele em evidência de uma vez, vai ser R0, ele passa para cá somando, então R0 que multiplica 1 mais alfa ΔT. Esse é o raio final desse orifício circular, tá? Então, para eu achar a área dele, muito simples, né? O que vai ser a área final? A área final daquele orifício vai ser πr ao quadrado. Π vezes o raio final ao quadrado. Então, vai ser π vezes esse sujeito todo ali ao quadrado. Então, elevando tudo ali ao quadrado, eu vou ter, então, R0 ao quadrado, que multiplica. Aí vai ser esse parênteses todo elevado ao quadrado. Então, vou ter quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 alfa ΔT, mais o quadrado do segundo termo, que é alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado. Aí, gente, vem uma aproximação que a gente já fez no vídeo anterior, que é o seguinte: quando você tem uma expressão desse tipo, e sabendo que o alfa é um número muito pequeno, alfa é da ordem de 10 elevado a menos 6. Então, alfa ao quadrado é da ordem de 10 elevado a menos 12. É um número menor ainda. Então, esse fator aqui, esse último fator aqui, em comparação com os outros, ele é aproximadamente zero. Ele é desprezível. Então, termos que envolvem alfa ao quadrado, alfa ao cubo ou potências maiores, em geral, o que a gente faz? A gente despreza esse termo. A gente considera, então, que aquele alfa 2 ΔT2 é desprezível em relação aos outros. Então, isso me dá que a área final é aproximadamente, né, que eu estou desprezando aquele termo, aproximadamente πr0 ao quadrado vezes 1, né? Então, vai ser πr0 ao quadrado, mais πr0 ao quadrado, 2 alfa ΔT, mais πr0 ao quadrado, vezes 2 alfa ΔT. Pô, gente, mas o que é πr0 ao quadrado? πr0 ao quadrado é a área inicial daquele orifício. Então, essa fórmula me diz o seguinte, que a área final daquele orifício circular é igual à área inicial. Na verdade, eu vou colocar aproximado, né? Porque a gente está desprezando esse último termo, mas isso é uma boa aproximação, tá? A área final é igual à área inicial mais, o que sobrou lá? πr0 ao quadrado é a área inicial de novo, né? É o A0 vezes o que sobrou lá? 2 alfa ΔT. 2 alfa ΔT. Então, finalmente,
eu tenho o seguinte, né? O que é o meu delta área? Delta área desse furo, né? Daquele furinho circular. Área final menos a área inicial, né? Então, o meu delta área, que é o que eu quero chegar, né? O meu delta área daquele furo é simplesmente passei esse cara para cá subtraindo, então A final menos A inicial, delta área. O que sobrou do lado direito? 2α, vai ser o A0, área inicial, vezes 2α, duas vezes o coeficiente de expansão linear, né, ou dilatação linear, vezes ΔT. Ou seja, de novo, né, reforçando, esse furinho aqui, embora ele não seja preenchido, embora ele não seja maciço, né, ele é oco, a fórmula, a maneira como ele dilata superficialmente é igualzinho o que a gente, a expressão é igualzinho o que a gente já conhece, né? Então, a dilatação de um material, a dilatação de uma parte oca de uma chapa, por exemplo, ela vai dilatar igualzinho o restante da chapa, ou seja, vai dilatar na mesma proporção do restante da chapa. O que isso significa? Que vai obedecer à mesma relação, né? Você vê que aparece um 2α aqui e é justamente o que a gente já conhecia. Tá beleza? Então, todas as dimensões lineares de um corpo dilatam da mesma forma, mesmo que uma parte do corpo seja oca. Tá legal? E aí, seguindo então esse outro exemplo aqui, pessoal. Bom, tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou enfatizando a questão da dilatação, mas isso vale para a contração também, né? Claro que se eu pegar esse material e resfriar, eu vou ter um delta área, né? Um delta área negativo, né? Porque a temperatura está diminuindo. Então, esfriou o corpo, a tendência é que ele vá contrair, tá legal? Então, agora vamos fazer um próximo exemplo aqui também, que é interessante, é o seguinte, né? Lembra que eu falei com vocês, né? Uma das utilidades práticas, né, do conceito de dilatação é o que a gente vê em construção civil, né? Quando o pedreiro vai lá colocar as lajotas numa parede, se a lajota for feita de um material que dilata muito, ele vai ter que deixar um espaçamento, uma junta de dilatação entre as chapas, ele vai ter que deixar uma folga entre elas. Se ele não deixar uma folga, o que vai acontecer? Num dia quente, por exemplo, essas chapas vão dilatar, e aí, se não tem uma folga entre elas, uma vai comprimir a outra, você vai danificar a estrutura, né? E é exatamente o que esse exemplo aqui vai explorar. Você tem duas lajotas, tá? E você tem lá uma rachadura no meio delas, tá legal? Então, essas duas lajotas juntas, elas têm um comprimento L0 e tem uma rachadura no meio delas, tá? Então, elas estão encostadas uma na outra. Isso tudo na temperatura T0, temperatura ambiente, por exemplo. Aí, num dia quente qualquer, esse sistema aqui aquece, de cada uma dessas duas lajotas vai dilatar, vai aumentar o seu comprimento. Aí, essa lajota da esquerda e a da direita vão comprimir uma com a outra. O que vai acontecer? Elas vão subir, vão gerar uma deformação naquele piso, naquela cerâmica, seja lá o que for, né? Isso é muito comum a gente ver. Quando o pessoal assenta, faz o assentamento das lajotas, né? ou no piso, ou na parede, e não deixa um espaçamento adequado para a dilatação, as lajotas, elas começam a soltar da parede. Ou, no caso do piso, o piso começa a ficar, as lajotas que o pedreiro assentou lá no chão, elas começam a soltar, né? Por causa disso aqui, ó. Uma lajota começa a comprimir a outra, e aí elas se deformam e sobem aqui, né? Causando essa elevação, né, das duas. E é justamente essa elevação aqui que eu quero achar. Então, dado um coeficiente de dilatação alfa, dado um coeficiente alfa desse material aqui, né, que forma as duas lajotas, então digamos que o coeficiente aqui seja alfa das duas, né? Então, em termos do alfa e em termos do L0, eu quero saber o quanto que vai ser a elevação dessas duas lajotas depois que dilata, né? A temperatura varia de T0 até TF, tá? Então, vamos fazer aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, gente. Sabendo o alfa e sabendo o ΔT, que são dados do problema, eu consigo achar
qual que é o comprimento final de cada uma, que eu consigo achar o comprimento final de cada uma dessas duas lajotas usando dilatação linear, né? É o que eu vou fazer, vou começar por isso. Então vamos ver aqui, gente, quanto que vale a dilatação ΔL, quanto que vale o ΔL de cada uma dessas duas lajotas. Lembrando que o comprimento inicial de cada uma delas é L0 sobre 2. L0 é o comprimento inteiro, né? Mas cada uma das duas, como elas, né, tem uma rachadura entre elas, cada uma delas vai dilatar separadamente. Então, o ΔL de cada uma delas, né, de cada uma delas individualmente, é o comprimento inicial de cada uma delas, então é L0 sobre 2, vezes alfa, vezes ΔT. Né? Então aqui não é o L0, é o L0 sobre 2, porque é o comprimento de cada uma delas individualmente. Né? Então o que é o ΔL? Isso aqui é o comprimento final que cada uma dessas lajotas vai ter, menos o comprimento inicial que cada uma delas tinha, que é L0 sobre 2. L0 sobre 2. Então, o comprimento final de cada uma delas aqui, ó, isso implica que o comprimento final, LF, vai ser, olha só, o L0 sobre 2 eu vou passar para cá somando e vou botar em evidência. Então, vai ficar L0 sobre 2. Aí, o que vai sobrar lá dentro? No parênteses vai ficar, esse aqui passou somando, então vai ficar 1 mais alfa ΔT. Então, deixa guardado aqui. Então, esse comprimento final dessa lajota é aquilo ali, e é o mesmo comprimento final dessa outra lajota aqui. Né? E eu quero saber o x. Ué, gente, muito simples, né? O que eu vou fazer aqui? Posso pegar, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos pegar esse camarada aqui, ó. Né? Olha só, você tem essa altura x, que é o que eu quero, né? Esse cateto aqui. Você tem esse cateto aqui, que é L0 sobre 2, né? Esse pedacinho, né? Que é a metade do comprimento inicial. E o comprimento final eu já sei quanto que vale. Então, só fazer o L final ao quadrado é igual esse pedaço aqui ao quadrado mais o x ao quadrado. Né? E aí sim eu vou achar uma expressão para o x quadrado. Muito simples, né? Então, L final ao quadrado, então isso implica o seguinte, trabalhando esse triângulo, né? Só para destacar esse ângulo aqui lá dentro. Então, eu vou ter que L final ao quadrado, L final ao quadrado, vai ser então o x ao quadrado, aquele cateto oposto ali ao quadrado, mais esse cateto adjacente aqui, ó, que vai ser o L0 sobre 2 ao quadrado. L0 sobre 2 ao quadrado. Então pronto, o que eu vou ter aqui? Ó? L final ao quadrado, é só pegar essa expressão e elevar ao quadrado, né, que eu já conheço. Vai ser então, elevando isso aqui ao quadrado, ó, L0 ao quadrado sobre 4, vezes 1 mais alfa ΔT ao quadrado. Isso é igual a x quadrado mais L0 ao quadrado sobre 4. Então pronto, agora é só achar uma expressão, só abrir esse produto notável aqui. Eu vou desprezar os termos que envolvem alfa ao quadrado, alfa ao cubo ou potências maiores e achar uma expressão aproximada do x. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Então continuando, isso implica que L0 ao quadrado sobre 4 vezes, né? Abre o parênteses aqui, ó, quadrado do primeiro, mais
duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2α ΔT, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai envolver α ao quadrado. Α ao quadrado eu vou desprezar, né? Então eu vou manter só esses dois primeiros termos aqui da soma. Então isso aqui vai me dar aproximadamente, né? Porque eu estou desprezando um termo, x² mais L0 ao quadrado sobre 4. Beleza? Então aqui pronto, gente, olha só, já vai ficar mais simples ainda pelo seguinte. Aqui eu tenho L0 ao quadrado sobre 4. Quando eu pegar esse cara e multiplicar aqui, ó, eu vou ter L0 ao quadrado sobre 4 do lado esquerdo. E aí quando eu passar esse cara subtraindo, eles vão se cancelar, né? Então já fazendo aqui de uma vez, ó, esse cara multiplicado por esse vai cancelar com esse. Então esse sujeito aqui, ó, eu vou sumir com ele de uma vez e já vou sumir com esse aqui de uma vez, né? Então eu não estou dividindo a equação não, presta atenção nisso, é só para economizar espaço aqui. Ó. Esse camarada aqui vezes 1 vai simplificar com esse outro camarada aqui, quando eu passar esse aqui para lá subtraindo. Né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, essa equação vai ficar L0 ao quadrado sobre 4 vezes 2α ΔT. L0 ao quadrado sobre 4 vezes 2α ΔT. Isso é x². Isso é meu x ao quadrado, né? Então vai cancelar aqui, 2 com 2, 1, 2. Então o meu x é aproximadamente, isso aqui é aproximado, né? Então x é aproximadamente raiz disso, né? Então vai ficar L0. Então a raiz disso tudo vai ficar L0 vezes a raiz de α ΔT. Ah, não, desculpa, tá faltando um 2 aqui, né, gente? Olha só, desculpa, não tá 100% correto aqui, não. Esqueci do fator de 2 aqui, né, que cancelou aqui, ó. Então vai ficar, o x é a raiz disso, então vai ficar, na verdade, L0 vezes a raiz de α ΔT sobre 2. Α ΔT sobre 2. Aí sim. Deixa eu dar uma conferida aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, né? Α ΔT sobre 2. Beleza, gente? Então aí vamos só finalizar esse vídeo 5, só comentar rapidinho agora sobre dilatação volumétrica, né? Que vai ser um tópico a mais aqui, só para a gente fechar esse assunto. E aí depois na sequência a gente trabalha mais alguns exemplos e fala de dilatação de líquidos, tá bom? Então vou dar sequência aqui nessa parte do quadro. E aí a gente fecha a parte de dilatação de sólidos. Então agora dilatação volumétrica. O raciocínio é muito parecido, gente, com o que nós fizemos no caso da dilatação superficial, né? Basta a gente analisar a dilatação de cada dimensão, eixo x, eixo y e eixo z, aplicar a formulazinha de dilatação linear e aí achar a expressão final, né? Então, digamos que você tenha o seguinte.
Então você tem um corpo tridimensional qualquer, não, uma caixa, um paralelepípedo, alguma coisa desse tipo, de comprimento A, altura B e espessura C. Ok? Isso tudo a uma temperatura T0. E aí você vai e aquece essa substância, né? Você aquece essa amostra, tá? De T0 até uma temperatura T final. Ué, então a gente sabe que cada dimensão do corpo vai dilatar seguindo aquela formulazinha da dilatação linear. Então, esse cara vai dilatar, esse também e esse também. Então fica fácil achar o volume final da amostra. O volume inicial, o V0, o volume V0 é simplesmente A vezes B vezes C. O que vai ser o volume final, gente? O volume final vai ser o seguinte, ó. É o comprimento final, depois que dilatou. E o que é o comprimento final? É o comprimento inicial mais a dilatação, que é A vezes alfa vezes delta T vezes a altura final dessa amostra. A altura final é a altura que eu tinha inicialmente, mais o tanto que dilatou, que é B alfa delta T. Né? Isso tudo aqui, ó, esse termo é o meu delta A, esse terminho aqui é o meu delta B e agora o delta C. Né? Aliás, aqui eu tenho que colocar, para achar o volume final, eu tenho que colocar a espessura final da minha amostra depois de dilatar. Né? Então vai ser o comprimento que eu já tinha, a espessura que eu tinha inicialmente, que é C, mais a dilatação da espessura, que é C vezes alfa vezes delta T. Tá beleza? Então qual que é o próximo procedimento? Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, tá? Porque é simplesmente uma questão de manipular a conta. Então eu vou ter aqui, né, esses 3 produtos. Então eu vou ter, quando eu abrir esses fatores, né? Pego esse parênteses, multiplico por esse, e o resultado multiplico por esse. Ao final eu vou ter 9 termos, né, na equação. E aí, sabendo que A vezes B vezes C é o volume inicial, e desprezando fatores alfa ao quadrado e alfa ao cubo, né, quando vocês abrirem aqueles 3 parênteses ali, aquela multiplicação, vocês vão ter fatores da ordem de alfa ao quadrado e alfa ao cubo. Esses fatores você despreza e mantém só os termos lineares, né? Só os termos que dependem de alfa, né? E os outros, né? Que não dependem de alfa. Então, fazendo isso, vocês vão achar o seguinte, que o delta volume, a variação do volume, que é o V final menos o V inicial, vai dar uma formulazinha, que já comentei com vocês, né? Muito parecida com as outras que a gente já viu. O delta volume é volume inicial, né? ABC, que é o volume inicial, vezes 3 alfa vezes delta T. Então essa é a formulazinha de dilatação volumétrica de corpos sólidos. Tá legal? Então muito parecida com as anteriores, só que aqui eu tenho V0 e aqui eu tenho 3 alfa, porque eu tenho um corpo de 3 dimensões. Né? Então, como eu já falei com vocês também, as tabelas de materiais, elas te dão o alfa. Porque com o alfa você calcula. Você tem o coeficiente linear, 2 alfa o coeficiente superficial e 3 alfa o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá legal? Então, gente, no vídeo 6 eu vou dar uma noção um pouco mais rigorosa do que é microscopicamente, né, o que é a dilatação de sólidos, e aí depois a gente fala de dilatação dos líquidos. Okay?